Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Discípulo. Daqui a pouquinho começamos o nosso estudo, continuando no tema da soteriologia. E hoje, de forma muito especial, falaremos sobre a justificação. Extremamente importante para todos nós. Vamos colocar uma música aqui, até dar um horário certinho. Das antigas, Petra. Muito bom. Será que dá para ouvir a música? Espero que sim, né? Muito bem. Vamos entrando aqui também no Insta. Boa noite, você, meu amado, que me encontra aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo, mais um Papo de Discípulo. Você é muito bem-vindo. Vamos estudar a Palavra de Deus, vamos estudar mais uma das doutrinas importantes da soteriologia, que é a justificação. Muito bom, estamos juntos mais uma vez, daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos. Nós vamos começar. Já fica a sua Bíblia aberta, preparado aí. Bíblia e caderno na mão. Que é hora de estudarmos a palavra do nosso Deus. Mais 2 minutos e nós começamos. Boa noite, Edna também. Roseli, Ariel, sejam muito bem-vindos a esse nosso papo de discípulo de hoje. Vamos nos aprofundar nesse tema importante que é a salvação, né? A doutrina da salvação. Muito bom. Ok, que bom. Vai me falando aí do som, da imagem, se está tudo ok. Teve um dia desses aí que disseram que eu estava muito pálido. Então aí eu mudei a iluminação aqui, pus uma iluminação mais amarelinha, para eu ficar mais corado. Não sei se melhor resolveu ou não. Hoje eu estou parecendo que estou muito amarelo também, não sei. Aí você depois me conta aí, pastor, o senhor ficou muito amarelo. Okay? Mas é a iluminação aqui que eu coloquei, ok? Sempre muito bom estarmos aqui. Lembrando que amanhã é dia de oração, hein? Dia de passarmos tempo na presença de Deus. Lembrando que quarta-feira temos noite de esperança também, tempo para meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos lá chegando, vai ser muito bom a sua presença conosco aqui, ok? Muito bom, deixa eu já abrir aqui meu estudo, deixa eu abrir a Bíblia também. Vamos desligar aqui a música. Já deu, né? Acabou já. Muito bom, muito bem. Eu não compartilhei, né? Eu preciso compartilhar a live com os irmãos. Eu nunca compartilhei ainda. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Será que eu consigo fazendo assim? Ó? Vamos ver aqui. Não, acho que assim não dá. Como é que eu faço para compartilhar, hein? Eu não sei. Deixa eu ver. Quem tá aqui no Insta deixa eu ver. É a Roseli. Roseli, compartilha para mim. Ou alguém aqui do Face, talvez, compartilhar no grupo da igreja. Eu acabei me esquecendo. Não sei se assim eu consigo. Ctrl C. Deixa eu ver se eu consigo mandar para lá. Vamos ver aqui. Nós já vamos começar. Vamos ver aqui. Ctrl V. Deixa eu ver se vai. Se foi, é bom, hein? Vamos ver se vai certinho. Não vai. Assim não vai. Não funciona. Como é que compartilha aqui? Deixa eu ver aqui. Volta aqui. Calma aí, irmãos. Aqui, compartilhar. Eu quero compartilhar. Eu não quero compartilhar aqui num grupo. Eu quero compartilhar em outro lugar. Aí, alguém compartilhou pra mim. Deixa eu ver. Ai, que bom. Aí, a Edna compartilhou. Ok. Muito bom, Edna. Obrigado, viu? Tá certinho. Ótimo. Isso. Compartilha no outro grupo também. No dos amigos lá. Pra todo mundo entrar aí. Ok? Vamos lá, gente. Vamos começar? O papo é maravilhoso. Uma delícia.
Coisa maravilhosa. Muito bem. A Neiva chegou aqui também. Aí, que bom. Valeu. Partilhar nos grupos. Vamos lá, gente. Vamos pegar nossa Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos começar a falar de justificação. E para isso nós precisamos ler Romanos capítulo 5. Afinal de contas, todo estudo precisa ser bem fundamentado, né? Então, nós vamos fundamentá-lo aqui em Romanos. Vamos ler bastante textos bíblicos, né? E já vou explicar um pouco mais desse estudo nosso, da onde ele surge, né? Hoje ele é todo baseado num texto e eu vou falar com vocês sobre isso daqui a pouco. Quero ler com você Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Irmãos, o estudo todo é baseado na Confissão de Fé de Westminster. Então, se você não conhece e não sabe o que é isso, a Confissão de Westminster é um documento oficial da Igreja Presbiteriana Independente, certo? No qual nós fundamentamos todas as nossas doutrinas. Ele é um documento que fundamenta toda a nossa doutrina, certo? De uma forma mais explicada, né? E sempre com base bíblica e assim por diante. Na verdade, a ideia é que a gente tenha aonde nos apoiar em termos de doutrinas. A igreja não crê em qualquer coisa, a igreja não crê, isso é muito legal, a igreja não crê nas teologias modernas, a igreja não tem sua base de fé, sua base de doutrinas ao léu, né? Existe um documento oficial, né, feito por homens de Deus, né, diversos pastores, teólogos e estudiosos da palavra que estudaram e produziram esse texto de Westminster, certo? Isso lá atrás, né, há muitos anos atrás aí. Não vou lembrar o ano certinho, teria que dar uma olhada, certo? Mas isso é importante entender, que a nossa igreja, boa noite Norma, que a nossa igreja não é uma igreja fundamentada no que os outros dizem, mas nas escrituras sagradas. Ok? Vamos lá então? Falando de justificação, né? E a ideia e a palavra justificação, ela vem exatamente da ideia do direito e da lei, né? A ideia de ser justificado ou ser justo tem a ideia do tribunal, né? O juiz tem o acusado, certo? E o juiz olha para o acusado e diz: você é injusto, então você vai perecer eternamente no inferno, porque o salário do pecado é a morte eterna. Então você vai perecer no inferno, ok? Bom, aí o que acontece? Existe um advogado, né? E essa é a ideia de Jesus, de Paulo ao escrever o texto, né? Que diz: eu sou justo, porque na minha vida não há nenhuma impureza, nenhum defeito, nenhum pecado, e eu então assumo o lugar deste condenado, lembre-se sempre disso, certo? E vou morrer a morte deste condenado, para que ele seja aos teus olhos, aos olhos do juiz, visto e tido por justo, ok? Ou seja, livre da morte, livre da condenação eterna do pecado. Essa é a ideia da justificação quando Paulo aponta esse termo, usa esse termo, você vai ver que ele usa em alguns outros lugares, esse termo da justificação. Lendo um pouquinho aqui para nós, entendendo, né? Vamos lá. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Então nós temos que lembrar do que falamos nos estudos anteriores, que quem chama para a salvação, quem traz o ser humano para a salvação é Deus.
em Cristo Jesus. Quando Deus chama para a salvação, quando Deus chama para a conversão, Ele também os justifica, ok? Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Ponto. Voltamos a um elemento que já citamos nos dois últimos estudos, ou seja, a justificação também não é mediante algo que o indivíduo, que o ser humano, que a pessoa fez de bom. Não há mérito humano na justificação. Não há participação humana na justificação. Ela é inteiramente obra de Deus, ok? Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, que foi o que eu acabei de falar, imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Isso é importante. Então, não é o ser humano que por livre escolha crê em Jesus Cristo, e isso lhe seria justiça. Não é por atos de obediência evangélica também, porque o homem só consegue obedecer a Deus estando em Cristo. O homem pode ter até algumas atitudes e até alguns comportamentos considerados aceitáveis, porém não significa que os seus atos promovam a sua salvação, a sua conversão ou a sua justificação. Porém, o fato de Jesus ter obedecido a Deus integralmente, certo? Como Adão deveria ter feito, certo? Isso satisfaz, ok? As exigências legais de Deus, as exigências da lei de Deus. Jesus veio cumprir e cumpriu a lei integralmente, certo? Então, quando eles o recebem, quando o indivíduo, o crente, recebe a Cristo e se firma nele pela fé, que não tem em si, mas que é dom de Deus. Olha que interessante. Ou seja, quando Deus, quando por meio do Espírito Santo, ele produz a fé no coração, ele coloca a fé como um dom dele, dom do Espírito Santo. Esse tem a capacidade de olhar para Cristo, certo? Como diz lá em Hebreus, olhar firmemente para Cristo e nele crer. Por isso que o texto que nós lemos fala, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, ok? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Por meio, e isso não pode sair daqui, né? Não sai, nunca desconecta Cristo, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, ou este favor, no qual estamos firmes. E mais, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ok? Deu para entender então? É algo que vem de Deus. É dom. Tudo é dom de Deus. A conversão, a fé salvadora e a justificação. Tudo isso é dom de Deus, ok? Vamos ler um texto? Abra sua Bíblia, se você puder, em Tito, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 5, do 5 ao 7. Tito, capítulo 3, verso 5 ao 7. Vamos lá? A minha mãe, uma vez assistindo meus estudos, falou: Eduardo, você vai falando e não dá tempo para o povo abrir a Bíblia. Então eu vou dar um tempo e vou tomar uma água. Pronto, agora deu tempo. Verso 5. Ele nos salvou
Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Vamos lá? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pare aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Quando alguém te perguntar, mas por que vocês batizam por aspersão? O que é aspersão? É a água derramada sobre a cabeça da pessoa. Você cita para ela esse versículo, Tito capítulo 3, verso 5, quando ele diz que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então você lê o 5 e o 6 para a pessoa e ela vai entender o porquê nós batizamos. Boa noite, Jane, Deus abençoe você. Porque derramamos água sobre a cabeça da pessoa. Né? Só esse parênteses aqui para você ter o fundamento no nosso batismo. Um dia desses a gente fala sobre batismo. Verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a justificação também é um elemento da graça bondosa de Deus, ok? É Ele que nos lava e nos justifica do pecado, né? E nos torna seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós vamos ver que a justificação, esse ato de Deus de justificar, traz consigo bênçãos enriquecedoras para o cristão, para aquele que foi eleito, para aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Ok? Ser feito justo move-nos a um relacionamento diferente com Deus. Se nós olharmos o texto, olha para mim mais uma vez para ele, né? Ele vai dizer aqui, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque o homem, em seu estado pecador, ele está em guerra com Deus. O homem, em seu estado degenerado, certo? Ele está destinado ao inferno e está em guerra com Deus. Fomos considerados, diz o texto, inimigos de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus. E Deus nos salva em Cristo da sua própria ira. Ele nos salva desta condição de inimigos. E ele, por salvar-nos da condição de inimigos, ele cria, por meio da justificação, uma relação de paz agora conosco. E é nessa relação de paz que podemos desfrutar de um relacionamento agora sincero, verdadeiro com Deus. Agora, a percepção de Deus, a experiência de perceber a Deus, de perceber estar na presença de Deus, como falamos ontem, de cultuar a Deus, de adorar a Ele, é possível, porque estamos em paz com Deus. Irmãos, isso nos traz uma questão muito séria. Quando hoje muitos movimentos ecumênicos consideram que a pessoa, mesmo sem a justificação em Cristo Jesus, mesmo sem a graça, mesmo sem a conversão, ela pode se relacionar com Deus, alcançar bênçãos de Deus em sua vida. Isso é uma falácia, irmãos. Isso é errado. Não é isso que a Bíblia nos aponta. Deus, ele não vai, como ele vai ouvir e atender a oração de alguém que está em guerra com ele? Não faz sentido, a não ser que Deus tenha o propósito de salvar as pessoas, ok? Deus, quando salva, traz a paz. Mas dizer que o fulano tem muita fé e fala com Deus, meu irmão,
A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o caminho em direção a Deus é somente pelo sangue de Cristo. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Sem Cristo, sem passar por Cristo, não há relacionamento com Deus. Há guerra com Deus, ok? Vamos seguir mais um pouquinho. A fé, assim, recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação, ok? Somente a fé que recebemos dele e que nos move a nos firmar em Cristo Jesus e na justiça dele, é somente por esse momento, desta forma, que alcançamos a justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada. Como eu disse, ela sempre traz ou anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas opera por amor. Romanos 5, nesse mesmo capítulo, no verso 5, diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionado. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que acontece aqui? Agora a coisa muda. Agora nós temos uma relação de amor com Deus. E nós experimentamos a convicção firme, e isso é muito legal, de sermos amados por Deus. O Espírito Santo, ele nos faz perceber e sentir. Sentir, eu gosto da palavra sentir. Deus não é um Deus de razão. A fé cristã não é racional. A fé cristã é integral. Nós temos que ter conhecimento de Deus. Nós temos que crescer intelectualmente no saber de Deus, no saber das Sagradas Escrituras. Isso é óbvio que nós temos, sim. Mas o Espírito Santo também, ele age nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nas nossas intenções, nos nossos pensamentos. Ele age no mais profundo do nosso ser. E ali ele grava, eu falo, no nosso inconsciente, convicção e a percepção de que somos amados por Deus. Perceba, de inimigos, de guerra com Deus, passamos a ter paz com Deus. Da paz com Deus, passamos a experimentar o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Que bênção isso, né? É bonito ver isso. Eu gosto demais esse tema é lindo, gente. Me emociona. É maravilhoso. Olha que interessante. Olha como isso é importante. Cristo, pela sua obediência e morte, diz o texto que Jesus foi obediente até a cruz, né? Até a morte, perdão. Obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Obediente até a morte e morte de cruz. Isso é maravilhoso. A morte na cruz era talvez a pior morte, a morte mais vergonhosa que existia para uma pessoa. E é ali que Jesus demonstra o seu amor, o amor de Deus por nós. E como o pecado ele é algo terrível e vergonhoso. O pecado merece a mais alta condenação. Por isso Jesus vai para a cruz. Porque era a mais alta condenação do romano. Jesus vai para a cruz, porque a cruz traz vergonha. Como o pecado traz vergonha ao homem, ao ser humano. Então ele morre na cruz para apontar para toda a humanidade como o pecado é algo terrível, ok? Então pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Lembra do que eu disse? Nós chegamos diante do juiz e há uma dívida, há um pecado
e ele paga a dívida do nosso pecado. Qual que é a dívida? A morte. Ele paga a morte. Ele paga a dívida que daqueles que são justificados, em lugar deles, fez a seu Pai. Grave esta palavra que ela é importante. Uma satisfação própria, real e plena. Ou seja, Deus, a partir de Cristo Jesus, fica satisfeito com o sacrifício e agora recebe-nos como justos. Não pela nossa justiça, mas por conta da justiça de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Isso é tremendo. Isso é de Deus. Ok? Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. O que nós estamos falando aqui para entender? Bom, claramente você entende que a justificação, ela parte, é um ato livre e voluntário de Deus. Isso é muito importante. A justificação é um ato livre e voluntário, ou seja, segundo a sua vontade, ok? É livre e não por algo existente no pecador, não, mas por conta de Deus. Assim, a justiça restrita, ele usa essa expressão, por quê? Porque a justiça, a justificação, é para aqueles que são salvos por Deus. Deu para entender? Mais uma vez, não vou entrar no mérito da eleição, mas fica claro isso para nós. A justiça, ela é para os eleitos, para os salvos. A abundante graça de Deus, ok? Por quê? Porque nós temos a graça dividida em duas, né? A graça que chamamos da graça geral, é o fato de Deus não destruir a humanidade. E ainda, possibilitar que o mundo forneça benefícios, chove para todo mundo, tem sol para todo mundo, né? A vida é permitida por Deus, isso é graça geral, e a graça que chamamos da graça especial é a graça salvadora em Cristo Jesus àqueles que Deus chama. Para quê? Para que ele seja glorificado. Por quê? Porque o fim último do homem, né, o propósito da existência da humanidade é glorificar a Deus. E isso nós aprendemos lá no início, quando nós fazemos o primeiro discipulado, né, das nossas vidas lá, a gente aprende isso, né, que o fim último do homem é a glória de Deus. Vamos ler a Bíblia, esqueci de tomar água depois. Romanos capítulo 3, a partir do verso 22. Olha comigo aí esse texto, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre o que estamos falando aqui. Romanos, capítulo 3, verso 22. Vamos lá? É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Perceba isso. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, foi o que nós falamos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé, certo? Como aquele que paga a dívida no seu sangue mediante a fé, propiciação. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceba que a fé em Jesus, o crer em Jesus, é sempre condição. Nunca há salvação, não há justificação
sem Jesus. O máximo é a tolerância de Deus, né? Na sua tolerância, deixando impune os pecados, ou seja, as pessoas estão aí pecando, né? Estão aí colhendo os resultados do seu pecado. Mas Deus não mata as pessoas porque estão vivendo no pecado, certo? Senão não existiria mais humanidade. Mas ele manifesta a sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Ficou claro, gente? O texto explica-se por si só, né? A gente vai lendo ele, mas ele é autoexplicativo, certo? Só para a gente fundamentar bem o que estamos conversando. Deus continua, e aqui é maravilhoso, nós já falamos disso há tempos atrás. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, ou seja, mesmo justificados, mesmo salvos, Deus continua a nos perdoar. Nós vamos ver aí sobre o nosso advogado, né? Embora eles nunca poderão decair do estado de justificação. Então preste atenção, não existe ninguém perde esse estado de justificação. Ninguém deixa o estado de salvação. Quando Deus te salvou, Ele te salvou plenamente, eternamente, para sempre. Não há nada que você faça ou que qualquer força, qualquer pessoa faça para tirar você desse estado de salvação. Deus não abandona os seus filhos, né? Uma parábola que nos explica muito bem isso é a parábola do filho pródigo. É muito interessante o texto, porque quando o filho pródigo volta, ele não deixa de ser filho. Ele não deixou de ser tratado como filho, certo? O pai o esperava como um pai espera o filho. Ele chega, quer ser só servo, o pai nem dá ouvidos para ele, porque ele é filho, ok? Então, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus. Eu acho demais essa expressão, é muito interessante. Paternal desagrado de Deus e ficar privado da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Bom, por que isso? Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aquele que é convertido, nós falamos isso semana passada, ele tem uma relação com o pecado de desprezo. Aquele que é convertido, de fato, o pecado lhe causa desprezo, ojeriza. O mínimo desejo enganoso da carne lhe causa desprezo, lhe causa repulsa, certo? Ele afasta, ele rejeita, ele clama a misericórdia de Deus. Quando ele peca, ele sofre a dor desta privação que ele coloca aqui, desse desagrado paternal de Deus e da privação da luz do rosto de Deus. Okay? Ele já não percebe mais a presença de Deus, ainda que tenha plena convicção da sua salvação. O seu movimento é natural em se humilhar, confessar o pecado, pedir o perdão, renovar a sua fé e andar em arrependimento, ou seja, mudança da mente. É a ideia do eu pequei. O cristão ele é assim, o discípulo é assim, o convertido ele é assim. Ele diz, epa, eu pequei. O que me levou a este pecado? O que me levou a esta queda? Ele vai ao Senhor, ele vai à palavra, ele vai entender onde está essa fraqueza e vai clamar por socorro, por transformação, como falamos semana passada, na nossa noite de esperança de Davi no Salmo 51. Ele vai até Deus, ele fala, Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Eu não quero mais cair.
Olha que interessante. Diferente daquele que é o convencido, né? Aquele que é religioso apenas, que até está na igreja, mas ele diz, é só um pecadinho, dá nada não, isso não vai mudar nada na minha vida, né? Deixa pra lá, a vida segue, né? Ou aquele que diz, tenho tanto pecado, nem sei os nomes deles, é muito pecado, né? Então a pessoa realmente não precisa rever a sua conversão, certo? Mas vamos ler um texto bíblico? Vamos lá? João capítulo 10, versículo 26. João capítulo 10, versículo 26. Gente, beba bastante água. A água faz bem. Essa garrafa tem 1 litro. Tem que ir tomando o dia inteiro. Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E está falando das suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas ouvem e seguem. E eu lhes dou a vida eterna, ele diz. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de mim. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas vocês não creram, porque não são das minhas ovelhas. Olha a linguagem de Jesus. Por que as pessoas não creram? Porque elas não eram das ovelhas de Jesus. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas é importante esse fato aqui. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nada, nem ninguém pode tirar aquilo que Deus lhe deu, ok? Muito bem, então, para ficar claro para nós isso, ok? Repetindo, não há a menor possibilidade, certo? De uma pessoa convertida, justificada, salva, remida pelo sangue de Jesus, perder esse estado de justificação e de salvo. É impossível, nem o seu próprio pecado, porque o seu pecado é um acidente, vamos por assim dizer, né? E ele, então, naturalmente corre para a confissão, para o arrependimento, ok? Vamos ler. Todos os que são justificados, né, por Deus, né, e em seu único Filho, Jesus Cristo, são participantes da graça, agora da adoção. Esse é um aspecto interessante da justificação que vai aumentar, né? Então nós saímos falamos da ira de Deus, de inimigos, de estar em guerra, para um estado de paz com Deus. Agora, desfrutar, experimentar, ser amado por Deus. E eu vejo que é isso que move o jovem, o filho, a voltar para a casa do pai. Ele percebe ali, mas o pai me ama. Existe a certeza do amor do pai. Ele vai me receber de volta, nem que for como seu servo, né? Por essa graça, então, eles são os eleitos, os convertidos, os justificados, são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios deles. Olha que interessante, né? Gálatas, capítulo 5, nos aponta um elemento importante desta justificação e dessa adoção, né? E que nós somos feitos livres, né? Nós desfrutamos de uma liberdade. Esse texto de Gálatas 5 foi o texto do meu sermão de prova quando eu fui ordenado do pastor, há uns par de anos atrás aí. Bom, esse termo livres é muito interessante, porque ele entra em contraste com a escravidão do pecado, né? Ou seja, o pecado, ele escraviza e maltrata. Deus nos justifica, nos faz seus filhos e nos torna livres. Livres para quê? Qual é o conceito de liberdade na palavra de Deus? Livres para viver a vida planejada por Deus. E isso é maravilhoso, gente. Isso é uma das coisas mais especiais, porque essa ideia da liberdade nos fala de vivermos aqui neste mundo mal, mas num estado de pessoas sem a escravidão do pecado, sem a obrigatoriedade do pecado.
livres para obedecer a Deus e viver os seus princípios plenamente, princípios que trazem vida e paz, princípios que trazem alegria e satisfação e contentamento pleno ao coração da pessoa. Nós somos livres enquanto cristãos, discípulos do Senhor, convertidos, justificados, livres do materialismo, livres da idolatria, né, que nós falamos do prazer, né, momentâneo e enganoso e ilusório, porque o nosso prazer, a nossa satisfação, né, aquilo que enche plenamente o nosso coração é aquilo que é a vida com Deus, é essa nova condição no qual Deus nos coloca, né, como filhos, né? Gozamos disso, dessa liberdade, né? Tem sobre si o nome deles, nós recebemos o espírito de adoção. E agora o acesso confiante ao trono da graça. E podemos e somos habilitados, a palavra do estudo diz aqui, lá da confissão de fé, habilitados a clamar Abba Pai. Abba Pai. Olha que interessante, a expressão Abba Pai é a expressão carinhosa, paizinho querido, é uma expressão do judeu na intimidade familiar, né? Não se usava essa expressão fora de casa, né? Jamais, era uma expressão na intimidade, era uma expressão resultado de uma relação de amor, amorosa entre o filho, entre a criança e o pai. A criança então virava e dizia Abba Pai, coisa linda, né? São tratados com comiseração, protegidos, comiseração aqui no sentido da misericórdia, protegidos, providos e por ele muitas vezes corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, e isso é importante, abandonados, mas selados, porque o Espírito é o selo da promessa, né? Para o dia da redenção, ou seja, para o dia que vamos estar diante do juiz novamente, agora nós, melhor dizendo, né? Olha que interessante, na morte e ressurreição de Cristo, Jesus se apresenta ao juiz, né? Para morrer a nossa morte. No final, nós vamos nos apresentar diante do juiz, mas não com medo, não com temor, não preocupados e não ansiosos, mas confiantes de que o Pai, que é o juiz, já promoveu a nossa salvação. Então, no dia da redenção, ele vai olhar para você, que foi convertido e justificado, e vai dizer, você entra, você tem um selo. E assim herdaremos a promessa, ou as promessas, como herdeiros da eterna salvação. Irmãos, isso é fantástico, né? Vivemos num mundo onde a igreja hoje está tão ficcionada no materialismo, e eu tenho batido nessa tecla, e eu tenho combatido isso. Eu quero combater isso, eu quero que isso fique martelando no teu coração, na tua mente, que o cristão não pode ser materialista, que o cristão materialista é um cristão carnal, um cristão que tem a sua satisfação nas coisas deste mundo, não passou pela conversão e pela justificação, não tem uma relação com Deus de paternidade. Deus não é pai de todos. A Bíblia nunca disse que Deus é pai de todo mundo, né? Não. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador. Aquele que creu em Cristo, mediante a fé dada pelo Espírito Santo, que creu, possibilitou a crer em Jesus como seu Salvador, que passa pela justificação e por ela se torna filho, e como filho, herdeiro das promessas e da eterna salvação. E esta eterna salvação é o nosso maior tesouro. O mundo pode se abalar, mas aquele que conhece a Cristo e que anda com Deus nessa relação paterna, ele sabe que é
salvo e que a eternidade virá. Ele não se desespera, ele não se acaba, ele não se abala, porque ele sabe que no final de tudo haverá um lar eterno para ele. Amém? Vamos ler o último texto do nosso estudo, já estamos concluindo ele. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Bem, vamos ler o texto? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Sempre perceberam que em todos os textos, quando fala de salvação, fala sempre por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, porque a salvação e a justificação e a adoção tem a ver com a vontade de Deus. Segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deu para entender isso? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E em amor nos elegeu, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos. É na eleição, é na justificação, é na conversão, é na justificação que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos adota. É como se o juiz agora não só nos livrasse da condenação. Muito interessante, né? Mas dissesse, olha, além do pagamento, de eu aceitar, de ficar satisfeito com o pagamento da sua condição de pecador, além de te dar a salvação e o lar eterno, eu vou te adotar como filho. Eu acho que eu já expliquei isso, eu ouvi isso daí, não que eu pesquisei, um pastor pregando falou isso e eu achei muito interessante, acredito que deva ser verdade isso que ele falou mesmo, né? Que quando, por que essa ideia de adoção, né? Porque na lei judaica, o pai biológico poderia deserdar o filho biológico dele, por uma coisa que ele fizesse de errado, por uma vergonha, ele poderia dizer, olha, não vou mais você não é mais meu filho. Mas quando uma família, adotava uma criança, não importa o que essa criança fizesse, ela estava proibida de ser deserdada. Se ela fosse adotada, ela não poderia ser deserdada. Ou seja, a aliança feita do pai com o filho adotado era uma aliança que não poderia ser quebrada. Olha que interessante, né? Uma aliança inquebrável, assim como é a nova e eterna aliança feita em Cristo Jesus, no qual nos faz sermos justificados e nos torna filhos de Deus. Amém? Gente, é isso, justificação. Se você tiver pergunta, mais uma vez, eu te animo a mandar para mim, né, as suas dúvidas. E a gente vai respondendo à medida que a gente souber a resposta. Amém? Né? Glória a Deus por isso. Que bom. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu quero ver o que nós vamos falar semana que vem aqui. Deixa eu só confirmar o que nós vamos conversar semana que vem. Deixa eu ver se abriu aqui. Muito bom. Abriu. Semana que vem o tema será... Oh, Deus. Regeneração. Nós vamos ter mais 2 temas. Regeneração e o último tema, que se meu computador funcionar legal, santificação, né? Hoje, na realidade, nós acabamos falando de 2 temas. Nós falamos da justificação e falamos da adoção, né?
acabamos falando 2 temas, é que a adoção é bem tranquila, é bem simples. Ela é resultado dessa salvação, né, dessa justificação, então fica fácil de falar. Próximo tema, que é um tema que a gente tem que falar, não pode deixar de falar dele, que é o tema da regeneração ou do novo nascimento, certo? Isso é muito importante e nós vamos falar semana que vem. Amém? Mais uma vez, dúvida, estou no WhatsApp, no Insta, no Face, como você quiser, fala comigo, eu respondo aí com todo prazer a você. Ok? Espero que tenha sido bênção para a tua vida, nós vamos orar, não vai embora, a gente vai orar, agradecer a Deus por esse tempo, esse momento, certo? Mas lembrando você que amanhã é dia de oração, lembrando a você que quarta é o dia de esperança, e também lembrando você, isso é muito importante, né? A pessoa já saiu, não vai perder esse último aviso. Domingo nós temos Santa Ceia, ok? Domingo, nos dois cultos, pela manhã, às 9 horas da manhã, e à noite, às 18 horas. E não esqueça, você que ainda não participa desse privilégio de ofertar, contribuir com o desenvolvimento e crescimento do trabalho da igreja, né, para aprimorarmos ainda mais o trabalho, não esqueça, né, de levar o seu dízimo e a sua oferta. Irmãos, ontem nós tivemos um culto lindo, primeiro eu achei já linda, a igreja estava linda demais, bonita, né, e fiquei sabendo que foi maravilhoso, a pregação foi maravilhosa, eu só ouvi coisas boas, muito bom isso. E à noite também tivemos um momento especial, inclusive das meninas que lá cantaram, né, da família lá do presbítero Darceu, foi maravilhoso, gente, foi lindo, as meninas cantam bem, né, foi algo tremendo, são lá de Campinas, e nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade, abrilhantou muito o nosso culto, foi muito, muito gostoso. E à noite estávamos com a nossa capacidade máxima, foi algo lindo, foi maravilhoso, mas de manhã não, então você pode convidar alguém para ir no culto com você, seja à noite ou seja de manhã, né? Não sei como vai ficar semana que vem, mas mesmo assim, leve, chame um casal, chame um amigo, olha, vamos para a igreja, né? Mande o link, se você participa só online, mande o link, né, do culto para os seus amigos, mas convide, fala, olha, assista o culto hoje, vou te mandar um link tal hora, se prepara, né, manda assim, fala com a pessoa às 3 horas da tarde, fala, 6 horas tem o culto online, vem participar comigo, eu vou te mandar o link, beleza? Vai ser legal, vai ser uma bênção. Gente, nós temos que ir para cima das pessoas, com amor, com a graça de Deus, para que Deus salve aqueles que Ele quer salvar. Isso é bênção de Deus, então não perca essas oportunidades, né? Nós queremos crescer enquanto igreja, mas não é crescer por crescer. Quando a igreja cresce, é sinal que ela está sendo luz no mundo, sal dessa terra, que ela está sendo um agente de Deus para a salvação das pessoas, entendeu? Um lugar de salvação. Por isso que a gente fala de crescer, né? Eu me lembro que muitas vezes as pessoas antigamente falavam, mais importante é qualidade do que quantidade. Já ouviram essa frase, né? Ou frase errada. Essa frase não é de Deus, não, irmãos. Olha para Atos. Quantas vezes no livro de Atos fala que a igreja crescia, que a igreja cresceu, que acrescentou-se não sei quantas pessoas, certo? Atos fala de uma igreja que por causa da sua qualidade, por causa do seu compromisso com a palavra, com a doutrina, com os sacramentos, uma igreja de oração firmada em Cristo e guiada pelo poder do Espírito Santo, uma igreja que de fato cresciam. Então a qualidade, ela gera a quantidade automaticamente. É impossível uma igreja firmada no centro da vontade de Deus, comprometida com o Evangelho, segundo os sacramentos, na doutrina dos apóstolos, uma igreja de oração, dirigida e vivendo no poder do Espírito Santo, é impossível essa igreja não crescer. Falo para você com convicção, é só você estudar o livro de Atos. Leia e estude o livro de Atos. Você vai ver que isso é grande verdade. Mas como veio o crescimento? Quando os cristãos, comprometidos de fato, convertidos, entendem que o maior tesouro que ele pode oferecer para alguém é a salvação em Cristo. Nós devemos fazer ação social, nós devemos orar pelos enfermos, devemos orar pelo desempregado, devemos orar pelas pessoas, para que Deus abençoe o casamento, abençoe a família, abençoe as relações, tudo isso é importante.
Mas nada disso é mais importante do que eu dizer para a pessoa: Deus te ama, você é uma pecadora, mas Jesus morreu por você. E Ele te convida a fazer uma aliança com Ele. Você precisa reconhecer e confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para que você, então, seja salvo, justificado, adotado como filho e receba a vida eterna. Entenderam? Isso é importante. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta noite, pelo papo de discípulo, por esse tempo de estudarmos, ó Pai, a Tua palavra, estudarmos as doutrinas que o Senhor deixou para nós, por meio dos seus servos, os apóstolos, ó Pai. Obrigado, Deus, pela palavra que vem do Senhor ao nosso coração, que possamos sair desse momento, ó Deus, mais aprofundados no pleno conhecimento do Senhor, e que toda dúvida seja sanada, e que possamos, ó Pai, nos alegrar pela justificação, por aquilo que Cristo fez na cruz, e pelo fato do Senhor ter se visto satisfeito e recebido-nos como justos a partir da justiça de Jesus, ó Pai. E mais, obrigado porque o Senhor nos adotou. Podemos chamá-lo de Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Abençoe a cada um que está aqui hoje. Os enfermos, ó Pai. Lembro, Pai, do pastor Ricardo, que piorou o seu estado, o seu quadro, Pai. Tenha misericórdia dele, da sua família, Pai. Oh Deus, abençoa, Pai, ele e todos aqueles que estão sofrendo com esta enfermidade. Que o Senhor, Pai eterno, traga cura, em nome de Jesus. Eu me lembro também da nossa irmã Dalva, que está se recuperando, do Ebrahim. Ó Deus, que o Senhor abençoe os Teus servos que estão enfermos, ó Pai. O Ebrahim parece que não é o Covid, mas está enfermo também. Ajude o Teu servo, Pai, nesse tempo e cura, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Abençoa, Pai querido, a nossa nação, abençoe esta cidade, abençoe a nossa igreja, no Brasil todo, Pai. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Pai, que nesse mês completa mais um ano de vida. Fruto da Tua fidelidade, do Teu sustento, do Teu cuidado com a igreja e do compromisso de homens e mulheres do Senhor que se mantiveram firmes na Tua palavra, cumpriram a missão e têm cumprido a missão de evangelizar o mundo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto igreja local, enquanto denominação, Pai, a levarmos o Evangelho, a conectarmos famílias ao amor de Jesus, Pai, a anunciarmos as boas novas da salvação que o Senhor, ó Deus, prometeu e provê àqueles que o Senhor quer. Ó Deus, obrigado por esse privilégio de cumprirmos a Tua missão, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ruth, Deus abençoe você, minha irmã. Que bom te ver aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado pela sua presença nessa noite, irmãos aqui do Insta. Deus abençoe. Deixa eu ver quem ficou aqui. A Neiva e a Roseli. Deus abençoe vocês grandemente. Um bom descanso no nome de Jesus. E você também aqui do Face, Deus abençoe você. Tenha um excelente descanso, uma excelente semana na graça e no amor do nosso Deus, ok?